Fala galera, tudo certo? E aí, como é que foram na prova? Foi puxado, né? Bem, eu sei que foi puxado, a prova de escrivão principalmente, a prova de agente nem tanto, mas dava para levar, galera, dava para levar, a gente viu bastante coisa em aula, né? A gente conseguiu aí também, por via das dúvidas, levar na brincadeira da Ivete aí, a gente matava muitas questões do 1, 2, 3, lá todas estavam corretas, né? Chuta todas, a gente vai ver aqui, então isso. Mas a ideia era não brincar, era levar a sério e com certeza matar essa prova aí, né? E seguir pro TAF. Muita gente tem me perguntado, né? Fábio, com tantos pontos dá para treinar? Fábio, com tantos pontos dá para treinar? Cara, eu vou dizer para ti o seguinte, passou do 72 ou do 66, que é lá a nota de corte, cara, vai pro treino, vai pro TAF, vai treinar, porque se tu for chamado pro TAF e tu não estiveres preparado, a decepção vai ser ainda maior, ok? Então vai treinar, porque no máximo tu vai chegar aí no verão com barriga e tanquinho, né? Vai perder um peso, vai ganhar aí uma silhueta para quem não tem, né? E vai pro verão de boa aí, ok? Vamos lá então, prova de escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina, banca FEPESE. Vamos lá. Atalhos de teclado são teclas ou combinações de teclas que fornecem uma maneira alternativa de fazer algo que você normalmente faria com o mouse. No Windows 10, assinale a alternativa que apresenta o efeito da utilização das teclas Ctrl Alt Tab. A gente viu Alt Tab, que vai alternar entre janelas abertas. A gente viu InKey mais Tab, que seria o visão de tarefas, que eu apostei muito que fosse cair esse cara aí, a FEPESE não trouxe. E temos também a composição de teclas Ctrl Alt Tab. Olha só, Alt Tab. Se eu soltar o Alt, vai abrir a janela. Ctrl Alt Tab vai permitir com que eu fixe todas as janelas que estão abertas e eu venho aqui, clico em cima daquela janela que eu quero que seja a próxima janela a ser aberta. Então, ó, por exemplo, venho aqui, pá, consigo abrir essa janela, ok? No Alt Tab não, no Alt Tab eu soltei o Alt, ele já foi direto para janela ativa. E aqui o bandeirinha Tab, então visão de tarefas, múltiplas áreas de trabalho que a gente tinha visto, não apareceu infelizmente, mas apareceu aí o Ctrl Alt mais Tab. Letra A, permite atualizar a janela ativa, F5, mesmo no Windows Explorer ou no explorador de arquivos no Windows 10. B, permite abrir o gerenciador tarefas. Lembra que eu falei para vocês que de um dia para o outro a banca podia puxar alguma coisa? Lá na prova de agente ela cobrou Ctrl Shift mais ESC, tecla de atalho de gerenciador tarefas. Permite selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela. Em um documento, bloco de notas, Word ou Pad, Ctrl A. Ou em uma janela, que seria todos os arquivos, Ctrl A também. Permite a mudança de layout de teclado. Quando houver vários layouts de teclado disponíveis, Ctrl mais Shift. E o gabarito dessa questão, então, alternativa letra E, mostra todos os aplicativos abertos, permitindo usar a tecla de direção, o direcional, ou então clicar com o mouse, para alternar entre estes aplicativos abertos, ok? Vamos lá então, próxima questão, 7.7. Fórmulas em planilhas no Excel podem conter erros que precisam ser corrigidos. Com relação aos tipos de erros no Microsoft Excel, assinar a alternativa correta. Nós vimos alguns erros aqui, durante a aula. O erro que a gente mais viu foi esse aqui, ó, erro de divisão por zero. Quando a gente tentou lá puxar a alça de preenchimento naquela parte de cotação do dólar e eu não estava com as referências presas, com as referências absolutas. E aí ele pegou o valor do real e foi dividir por uma célula em branco. O valor do real dividir por uma célula em branco. Eu fiz lá uma divisão por zero e apareceu para mim erro de divisão por zero. Lá na apostila de vocês, e eu comentei, aliás, essa parte da prova de escrivão e a de agente estarão disponíveis para vocês o mais breve possível aí, eu não sei quando é que esse vídeo vai sair, mas com certeza a nossa parte aqui de recursos a gente vai fazer até o horário que é disponibilizado lá na plataforma, né, da FEPESE, até terça-feira. Hoje é segunda-feira à noite, eu estou gravando aqui, 9h40 da noite, vai ser liberado até amanhã às 18 horas para vocês fazerem recursos. Com certeza até amanhã à tarde já deve estar aí no e-mail de vocês, certo? A parte de recursos. E lá eu descrevi um por um e coloquei lá, puxei em alguns momentos lá no comentário das questões, onde que vocês poderiam localizar dentro da apostila de vocês, dentro do material de slides, aquilo que a gente viu. Então esses erros, letra A já risco porque não tem esse div 0, letra D já risco porque não tem esse div 0. A B fala que o erro de divisão por zero é quando vai fazer uma divisão por um número muito grande, está errado, certo? Então A, B e D eu já risquei.
E a letra E vai trazer para mim o erro num quando eu tiver envolvido em uma função que precisa de valor numérico e este não é numérico, ok? Então vai aparecer para mim o erro de #num. Gabarito, então, C, o Excel mostra o erro de valor quando há algo errado com a forma como a fórmula foi escrita. Ou há algo errado com as células às quais você está fazendo referência. Existe um erro de valor, certo? Está lá na tua apostila, lá, a planilhazinha com os erros também. Dentre as várias definições propostas para a computação em nuvem, uma que é aceita pelo mercado é aquela proposta pela NIST. Nunca apareceu isso em prova de concurso, galera. Que loucura! Nunca apareceu a ideia do NIST. Mas a FEPESE colocou isso para tentar te dar um cagaço. Até para dar um cagaço na gente. Que porra é essa, né? NIST, Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, Departamento do Comércio Norte-Americano. É bem coisa aí de quem é da informática que gosta de puxar as coisas lá dos departamentos norte-americanos. Ainda bem que a prova... a gente vai ver isso no dia gente, aquela parte de dupla etapa lá, eles puxaram da cartilha CERT, que é aqui do Brasil, né? Mas tudo bem, vamos levar em consideração até porque a aula estava alinhado com aquilo que a proposta da NIST traz pra gente. Vocês lembram que eu mostrei para vocês, eu disse, galera, se vai cair alguma coisa mais aprofundada de computação em nuvem, pode cair isso aqui, ó. Eu alugar uma infraestrutura como serviço na nuvem. Ou eu alugar uma plataforma, eu pagar por mês por uma plataforma como serviço na nuvem, por exemplo, sistema operacional, por exemplo, ambiente de programação, ou então aquela que a gente mais conhece, que é ter um serviço como característica de algo que está na nuvem. Por exemplo, o Google Docs, né? A gente tem ali o Google Docs como SAS. Aí alguns alunos me questionaram, né, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook também. A galera caiu muito em cima dessa questão aqui porque foi pesquisar lá no Google e estava lá que o Hardware as Service também é um serviço específico, assim como o IaaS. O HAS é uma forma antiga de se referenciar ao IaaS. Fábio, então cabe recurso? Não. Porque inclusive está lá no teu materialzinho do comentário dessa questão, eu coloquei o PDF do NIST. E lá diz, ele só preconiza esses caras aqui. Software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço. Ok? Vamos ver o que a gente tem que encaixar aqui então, para chegar no gabarito. De acordo com a definição do NIST, indica em qual modelo de serviço a capacidade entregue ao consumidor é o fornecimento de capacidade de processamento, infraestrutura, processador, armazenamento, redes e outros recursos de computação fundamentais nos quais o consumidor é capaz de implantar e executar software arbitrário. Daí daqui para frente é maconha, né, galera? Que pode incluir sistemas operacionais e aplicações. O consumidor não gerencia ou controla a infraestrutura na nuvem subjacente, mas tem controle sobre sistemas operacionais, armazenamento e aplicativos implantados. E possivelmente controla controle limitado de componentes de rede selecionado. O que vai fazer a gente chegar no gabarito dessa questão aqui, ó, é essa parte, processamento, armazenamento e redes. Tudo isso tem a ver com infraestrutura. Legal? Infraestrutura, certo? Então a gente não consegue fazer o gabarito, a gente não consegue fazer um recurso, já respondendo aqui aos queridos alunos aí que solicitaram isso para mim, não consegue fazer porque dentro do PDF da NIST lá não tem o HAS. Fui pesquisar na apostila de vocês, né? Até porque não é um material que eu uso ele com muita frequência, lá também não tem o HAS, então, justamente porque quando eu fiz esse material, eu já me baseei aí em modelos que vêm aparecendo em provas de concurso. 7.9. Com relação às propriedades de um arquivo do PowerPoint, assinale a alternativa correta. Essa questão aqui já é uma questão um pouco mais punk. Essa questãozinha aqui já vai trazer para mim aí um nível de dificuldade mais hard, né? Essas propriedades estão aqui, ó. Eu venho na guia arquivo e já de cara me deparo com as propriedades do arquivo. Deixa eu botar um zoom para vocês aqui. Olha lá, ó. Pá. Algumas propriedades, tamanho do arquivo, quantidade de slides, quantos são ocultos, título, marca, última modificação, quem é o autor e eu tenho outras propriedades que eu posso abrir aqui. Galera, isso aqui é o tipo de questão que realmente é um pouco mais puxada e mais aprofundada, né? E essa daqui, com certeza, a galera que fez aí é muito difícil que alguém tenha feito de forma consciente.
Mas a gente pode tentar dar uma rebuscada aí para eliminar alguma coisa. As propriedades do documento, também conhecidas como metadados, o que é metadados, galera? Quando tem uma informação dentro de outra. Eu tenho as informações do arquivo dentro do arquivo, ok? Metadados são detalhes de um arquivo que o descrevem ou identificam. Isso daqui é muito mais interpretação de texto, né? Só essa palavrinha metadados aqui que me pegou um pouco. Mas se tu pensar, as propriedades do documento são detalhes do arquivo que o descrevem e identificam. Ponto. Se ele está pedindo a correta, vamos nela. As propriedades não incluem detalhes como status, tamanho do arquivo, data da última modificação e número de slides existentes no documento. A gente viu que tudo isso aí tem. Ah, ok, eu sei que agora é fácil, né? Porque a gente pesquisou, trouxe ali no computador. Concordo contigo. A letra B aqui, só a gente teria que ficar ligado, né? Pô, que propriedades do arquivo seriam se não aparece nem o tamanho, nem a data de modificação, nem o número de slides? Que propriedades seriam essas? Mas ok, toca a ficha. Aqui, loucura, né? Maconha. Há 5 tipos de propriedades do documento. Padrão, atualizadas automaticamente, herdadas, personalizadas. Não sei de onde o cara puxou isso aqui, tá? Mas colocou ali na alternativa a letra C. D. Através de gerenciador de propriedades. Que gerenciador de propriedades? Isso aí não existe, galera. Gerenciador de propriedades, eu teria aqui, ó, na guia arquivo, na guia arquivo, as informações. E aqui eu tenho as propriedades. Mas gerenciador de propriedades me remete, parece, a uma parte do software, né? Até me remeteria a um recurso de uma guia, que loucura. Não tem esse gerenciador de propriedades. Você pode definir novas propriedades padrão ou novas propriedades atualizadas automaticamente. Eu até posso definir aquelas que não são atualizadas automaticamente. Por exemplo, ó, venho aqui, ó, tentar trocar a data da última modificação. Não rola. Mas eu poderia vir aqui e pedir para trocar, por exemplo, o assunto. Teste para a aula. Ok? Por quê? Porque esse assunto aqui não é uma propriedade atualizada automaticamente, como seria lá a data da última modificação. Vai ser alterado sempre que eu salvar o arquivo. Então eu poderia sim alterar algumas propriedades, mas não aquelas que são salvas de forma automática. No Excel, o conteúdo da célula A1 igual a 2. Vamos lá, façam, eu disse para vocês fazerem assim. A1 igual a 2 e da célula B1 igual a 3. Legal. Na célula C1 é inserida uma fórmula. Olha só o que a FEPESE vai fazer aqui. Ela vai cobrar de ti, na mesma questão, a ideia da referência absoluta, da referência relativa, que juntando as duas seria a referência mista, uma solta e uma presa, a referência mista. Quando eu tenho as duas presas, eu tenho a referência absoluta. Ok? E vai te cobrar aquela ideia do cópia-cola. Então vamos lá. Na célula C1 é inserida a fórmula tal. A, um travado. Olha lá, ó, disse para vocês. Identifiquem quem está travado. Mais B, um travado. Ok. E foi copiado da célula C1 para a célula C2. Quantas colunas eu andei? Nenhuma coluna. O que eu faço primeiro, na real? Primeiro eu puxo para baixo todos aqueles caras que estão travados. Principalmente nesse sentido aqui. Porque olha ali o que a FEPESE queria de ti. Queria que tu visse o seguinte, legal, eu não andei colunas, mas eu andei linhas. Vai lá e faz A2 mais B2. E aí depois aqui talvez possa vir uma resposta, ok? Porque depois a gente vai copiar de C1 para C2 e depois eu vou copiar para D2. Ok, então já travei ali 1. Se eu olhar nas alternativas, lembram que eu falei para vocês? Galera, esse cara e esse cara nunca deixarão de ser 1. Risca a letra A, risca a letra C e risca a letra E. Olha que importante vocês saberem desse bizu quando eu passei para vocês. Tá travado? Vai continuar travado sempre, ok? Não andei colunas, não ando colunas. Legal. E aí tu vai olhar para a alternativa e ver, então é A1 mais B1. Pá, letra D. Errou. Cuidado, tem mais coisa. Finalmente o usuário copiou a fórmula existente em C2. Olha só, na real ele quer saber
o que vai ser encontrado de valor e de função na célula D2 e não em C2. Por isso que não dava para parar aqui e chegar e matar a questão. Ok? Vamos lá. Quantas colunas eu andei? Uma coluna de forma positiva. Eu puxo para baixo primeiro os caras que estão travados e agora de forma relativa A mais um B, B mais um C. Olha só, não precisava nem saber do valor. Só de saber que era B1, C1 já matava a questão. Não precisava nem fazer aí a troca, né? Ó, B1 mais C1 com valor igual a 8 sendo utilizado uma referência mista. Mista, tá lá, ó. Se começou mista, vai terminar mista. Se começou relativa, vai terminar relativa. Se começou absoluta, vai terminar absoluta. Então vamos lá. Olha quantas formas tu consegue matar essa questão. Vamos lá. Era mista, tem que terminar mista. Risca a letra A, risca a letra C, risca a letra D e risca a letra E. Acabou. Acabou. Só de tu lembrar que é mista, começa mista, termina mista, relativa, absoluta, Acabou, simples. É mista. Pá, letra B. Ok? Claro, né, na hora da tua prova, né, prova da tua vida, tu não ia fazer isso daí. Ok, então vamos por um outro caminho. Aquilo que é um tem que ser um e tem que continuar travado. Não está travado, não está travado, não está travado. Já arrisca. Isso daí dá para fazer conscientemente. Começamos em C1 e terminamos em D2. Eu andei uma coluna. O que era A virou B e o que era B virou C. Ok? Vimos isso aí, né, galera? Só que na hora da prova tem que ter tranquilidade, né? Tinha que ter tranquilidade para matar isso daí. Agora parece tudo mais fácil, né? Eu sei. Relaxa que eu sei. Eu não estou aqui fazendo como se fosse tudo muito fácil. Eu já estive no teu lugar, cara. Eu sei muito bem o que tu passou lá no dia dessa prova. Muitos lugares aí o ar-condicionado não funcionou, fiquei sabendo, né? Outros lugares aí, num dia da prova aí a Palhoça parece que deu um problema na BR-101 lá. Teve gente que saiu 9h40 da Palhoça, chegou aqui praticamente meio-dia. Eu sei que isso tudo acontece no dia da tua prova. Relaxa que hoje é um dia totalmente diferente daquele dia, mas tu está conseguindo perceber que essa prova ela estava num nível até agora meio que aceitável, né? Não saiu tanto assim da reta, mas vamos lá. Com relação ao Microsoft Windows 10 Professional, são realizadas as seguintes afirmativas. O Windows 10 Professional permite que o usuário altere os locais das pastas do sistema, como desktop, downloads, documentos, imagens e música. Uma vez que os locais das pastas sejam alterados pelo usuário, os novos arquivos serão salvos nessa pasta, serão salvos no novo local. Lembra daquela ideia que eu falei para vocês? Cada usuário tem as suas pastas particulares, tem a sua área de trabalho, tem os seus documentos, suas imagens, suas músicas e seus vídeos. Só que todos esses caras estavam apontando para algum lugar no sistema. Então, eu posso sim chegar lá no Windows 10, abrir aqui o meu explorador de arquivos, clicar, por exemplo, com o botão direito em cima da biblioteca Documentos e consigo alterar o local. Deixa eu puxar uma lupa aqui. E consigo alterar o local. Olha lá, ó. O local atual é usuários Fábio, documentos do Fábio. Certo? Eu consigo fazer isso aí para esses caras. Vamos dar uma olhada aqui na área de trabalho. Botão direito, propriedades, local. Opa, consigo mudar o local também da minha área de trabalho. Todas essas pastas que estão apontando para alguma outra pasta em relação ao usuário podem ser alteradas. Eu posso alterar o caminho, sem problema. Quantas vezes isso apareceu em prova de concurso até hoje, Fábio? Nunca tinha visto, ok? O máximo que eu vi em relação a isso foi que eu posso criar bibliotecas e posso excluir bibliotecas, e que a biblioteca é um container ou um apontamento para algum outro local. Mas a 1 está correta. Então vamos lá. A 1 está correta, D já podemos riscar. 2. Para personalizar a aparência de uma pasta, o usuário deve iniciar o explorador de arquivos e localizar a pasta que deseja personalizar. Ok. Depois deve clicar com o botão direito do mouse na pasta e clicar em Propriedades. Na guia Personalizar, o usuário pode selecionar as opções desejadas de personalização para a pasta. Vamos lá, muita calma. Questãozinha polêmica. Ele está dizendo que eu posso fazer o seguinte.
Puxemos a lupa de novo. Venho aqui na pasta documentos. Botão direito em cima de uma pasta, é isso que ele está falando na questão. Propriedades, qual é a guia? Personalizar, né? E na real, a guia é personalizado. Por isso eu vou tentar, aí vou fazer um recurso para vocês, porque a FEPESE, nesse sentido, já vi questões ela anular, porque o caminho não estava exatamente como deveria. Então, a guia não é personalizar, a guia é personalizado, certo? Então a gente vai fazer aí um recurso para vocês em relação a isso. Até porque ela levou em consideração como se a 2 também estivesse correta. Através do prompt de comando, é possível listar as permissões de uma determinada pasta ou arquivo utilizando o comando ikcls. Meu Deus, nunca ouvi falar sobre isso, né? Isso aí é um negócio que ninguém usa. Fábio, mostra pra gente no prompt. Não vou te mostrar, cara. Não vou te mostrar porque tu nunca mais vai usar isso aqui na tua prova, em prova de concurso, na tua vida. E se tu usar de novo um dia, tu vai ter que dar um chute. Porque o que eu tenho lá dentro de comandos, do prompt de comando, é algo gigantesco. Até poderia abrir aqui, o prompt de comando é aquela telinha preta, e digitar o comando, e calques e pegar um arquivo para ele trazer para mim quais são as permissões. Cara, mas não vale a pena tu ficar em cima dessa situação aí, porque nunca ouvi falar desse comando aqui. É o tipo de situação que a galera foi, a 1 está correta e a 2 está correta. E ficou mais ou menos entre a C e a D, ok? E aí o que aconteceu aqui? Vamos lá, vocês lembram quem que eu tenho que chamar? É uma questão enrolada? É uma questão enrolada, até porque a gente já viu que vai dar recurso, a gente não viu isso em aula e é difícil isso aparecer em prova, né? Nunca tinha visto, e principalmente esse comando. Isso aqui até pode aparecer de novo numa prova, tá? Isso aqui até pode aparecer porque usualmente talvez faça sentido. Esse aqui também, quero trocar, por exemplo, o ícone da pasta. Agora, esse cara aqui nunca. Só que daí tu deparou numa questão onde está tudo meio enrolado e pensou, cara, não sei o que fazer. Vou chamar a Ivete, né? Chuta todas. Tá aí, ó. 1, 2, 3 estão corretas. Legal? Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas sobre negação de serviço. Caramba, a gente viu backup, não caiu. E eu apostava muito na parte de backup. A gente viu a parte de vírus que pediu no teu edital de forma taxativa, antivírus, não caiu. A gente viu o firewall. Né? Isso daí não é só decepcionante para vocês, não. Para a gente também é punk. Eu acompanho vários professores pelo Brasil, acompanho várias pessoas que fazem concurso pelo Brasil e todo mundo ficou de cara com algumas coisas que apareceram. Não que isso daqui fosse algo extremamente difícil, está lá na tua apostila. Aqui a gente não conseguiu ver porque o nosso tempo foi corrido. Mas para quem faz o extensivo, eu faço esse bizu lá para o pessoal, ó. Eu tenho o ataque DOS e eu tenho o ataque DDoS. O ataque DOS, ele é gerado a partir de uma máquina. Uma máquina, uma pessoa. O ataque DDoS é um ataque arranjado por 2 ou mais máquinas. O objetivo do ataque DOS e DDoS, o nome se chama ataque de negação de serviço, é fazer com que a outra ponta, o servidor que tu está tentando acessar, entre no serviço, entre no serviço de forma que gere um gargalo. O que é o gargalo? Muita gente acessando de forma simultânea e aí o servidor cai. Seria mais ou menos, eu dou um exemplo em aula para os alunos, pegar uma caixa d'água e colocar 30 mangueiras de bombeiro ali dentro e ligar as 30 ao mesmo tempo. Em poucos segundos transborda. Uma máquina, um computador, ela tem um gargalo de serviço ou ela suporta N conexões simultâneas. N pessoas conectadas de forma simultânea. Há um tempo atrás o Facebook caiu porque teve um ataque de DDoS. Um cara, alguém, um atacante, um hacker, pegou várias máquinas e aí fez com que essas milhões de máquinas acessassem um servidor do Facebook. Ele desligou na hora. Certo? Negação de serviço, ou DOS, é uma técnica pela qual um atacante, olha a informação, um atacante utiliza um computador para tirar de operação um serviço, um computador ou uma rede conectada à internet. Perfeito. Quando utilizado de forma coordenada e distribuída, ou seja, quando um conjunto de computadores é utilizado no ataque,
recebe o nome de negação de serviço distribuído, ou DDoS. Perfeito. O principal objetivo dos ataques de negação de serviço, DOS ou DDoS, é invadir e coletar informações do alvo? Não, não é invadir e coletar nada. É fazer com que aquele serviço entre no modo de gargalo e aí não tenha mais capacidade de atender requisições e desligue. Então essa daqui é falsa, verdadeira, verdadeira, falsa. Uma pessoa pode voluntariamente usar ferramentas e fazer com que seu computador seja utilizado em ataques. Perfeito. A grande maioria dos computadores, porém, participa dos ataques sem o conhecimento do seu dono, por estar infectado e fazendo parte de botnets. Então, verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira. Ok? Antes de compartilhar uma cópia eletrônica de um documento do Microsoft Office com outras pessoas, é possível usar o comando marcar como final para tornar o documento somente leitura e impedir alterações no documento. Vem comigo. Olha aqui. No mínimo, duas questões da prova de vocês, uma de escrivão e uma de agente, estavam no material de questões de vocês. Quando eu digo para vocês o seguinte, cuidado quando tem uma questão que pede alternativa incorreta, é porque ele vai trazer 4 conceitos em relação àquele assunto. E foi o que aconteceu. Pediu a alternativa incorreta em 2010 sobre o marcar como final, só a C estava incorreta, obviamente porque eu preciso de uma alternativa, e todas as outras 4 voltaram numa questão de 2017. Ok? Então olha a importância de vocês sempre fazerem as questões. Isso foi algo que também me deixou um pouco chateado com a galera. Pô, eu fiz aí um material de 300 e poucas questões da FEPESE. Né? E muitas vezes eu encontrava a galera, fez questão, pô, não deu tempo, tal, não sei o quê. Cara, tinha 20 questões, tinha 15 questões. Teve gente, eu conheço 2 alunos nossos do Agente que lembraram da questão repetida de 2014 lá no Agente e mataram a questão porque fizeram no caderno de questão. Tem que ficar ligado nisso aí, galera. Tem que ficar ligado nisso aí. Não é à toa que a gente faz isso, certo? Com relação à funcionalidade, marcar como final, são realizadas as seguintes afirmativas. Quando um documento é marcado como final, a digitação, comandos de edição e marcas de revisão são desabilitadas ou desativadas e o documento se torna somente leitura. Até aí, ok. Quando o documento é marcado como final, a propriedade status do documento é definida como final. Terminei esse documento. O comando marcar como final ajuda você a comunicar que está compartilhando uma versão completa, ou seja, final, de um documento. Também ajuda a impedir que revisores ou leitores façam alterações inadvertidamente no documento. O comando marcar como final é um recurso seguro, não sendo possível editar esse documento removendo o status como marcar como final. Então, galera, gabarito D, porque a única que era errada é a 4. E essa 4 estava lá como incorreta. Ok? Então, façam sempre questões quando a gente coloca no caderno de questões. Ou então, quando vocês quiserem fazer, fazer uma prova da CESP. E aí tem lá o Windows 10. Cara, vai e procura questões CESP de Windows 10. Certo? Pode acontecer isso daqui. Então, 1, 2 e 3 estão corretas. Só essa última aqui, porque é possível sim remover o status. Lá em cima aparece, né? Para a gente habilitar a edição. E daí eu retiro esse marcar como final. Funções de resumo criptográficos, hash, são largamente utilizadas em segurança de sistemas de informação. Vocês lembram que a gente conversou sobre esse cara? Quando é que a gente conversou sobre esse cara? A gente conversou sobre ele lá quando a gente falou de assinatura digital. O hash seria o resumo de um documento. E eu não criptografo o documento, eu criptografo o hash. Ok? O hash seria um resumo do documento. E lá eu ainda falei o seguinte, não importa o tamanho do documento, o hash vai ser sempre o mesmo. Claro que mudou uma vírgula no documento, muda o hash, mas a largura, o tamanho do hash, o tamanho do código é o mesmo. Ok? Isso aí estava no material de vocês dos slides e estava também na apostila. E quando vem a ideia do hash, já vem na veia. Uma função de resumo é um método criptográfico que, quando aplicado sobre uma informação, independente do tamanho que ela tenha, gera um resultado único em tamanho físico, fixo, chamado de hash. É assim que está lá na cartilha CERT, é assim que está escrito no teu material e quando cai, é assim que aparece. Uma questão praticamente igual à FCC 2015 Eletrosul,
certo? Que eu também ministrei esse concurso, esse curso aqui, e também apareceu sobre hash, exatamente assim. Fábio, mas e as outras? As outras não te interessam, cara, porque isso daqui, ó, é extremamente técnico. E tu na hora da prova não vai lembrar desses métodos aqui, certo? O que tu precisa saber do hash é esse cara aqui, que ele é um resumo em cima de um determinado documento. Ataques costumam ocorrer na internet com vários objetivos, visando diferentes alvos e usando variadas técnicas. Qualquer serviço, computador ou rede que seja acessível via internet pode ser alvo de um ataque, assim como qualquer computador com acesso à internet pode participar de um ataque. Com relação a esse assunto, são realizadas as seguintes afirmativas. A varredura em redes e a exploração de vulnerabilidades associadas podem ser usadas de forma legítima. Galera, a Polícia Federal pode chegar aqui e dizer o seguinte, ó, aconteceu um crime virtual e eu preciso fazer uma varredura aqui nessa rede. Ela não vai perguntar posso, ela vai vir aqui com uma decisão judicial e vai fazer uma varredura da rede aqui. Pode ser feito de forma legítima? Pode ser feito de forma legítima, com certeza. Por pessoas devidamente autorizadas para verificar a segurança de computadores e redes e assim tomar medidas corretivas e preventivas. Eu dei o exemplo da Polícia Federal, mas o Rico Domingues pode contratar uma empresa e dizer o seguinte, acho que a gente está sendo atacado. E aí o que vai acontecer? Vai vir quem? Um hacker ou cracker para tentar defender? Vai vir um hacker, que é o cara que defende, e vai fazer uma varredura na rede de forma legítima. E vai dizer, ó, aqui encontrei vulnerabilidades. Certo? A 1 correta. Falsificação de e-mail ou e-mail spoofing, que é aquele e-mailzinho que tu recebe lá, que está escrito assim, ó, não acredito que você fez isso no verão passado, clique no anexo e veja as fotos. E aí tu olha lá em cima, no remetente, e vê que é um amigo teu. Né? Alguém se passou por ele. Falsificação de e-mail ou e-mail spoofing é uma técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviado de outra. Perfeito. Um ataque de força bruta consiste em adivinhar, por tentativa e erro, de forma bruta, tentar adivinhar um nome de usuário e senha, e assim executar processo e acessar sites, computadores e serviços em nome com os mesmos privilégios desse usuário. E aí, né, deu treta, a gente precisa chamar quem? Chamamos a Ivete de novo, né? Se precisasse, a gente chamava a Ivete de novo. É uma questãozinha que a gente não viu em sala, não conseguimos ver em sala essa parte de segurança da informação, de e-mail e de força bruta, está lá no teu material, na tua apostila, mas a gente conseguiria chegar aqui também, se precisasse, né, matar esse tipo de questão. A gente não faz isso à toa, né? Eu não fiz esse levantamento da FEPESE para trazer para ti, para te deixar inseguro. Eu trouxe para te deixar seguro. Fábio, teve uma questão que não apareceu 1, 2, 3, mas era uma questão resolvível, né? Se puder falar dessa forma. Tá aqui um tipo de questão muito louca. Aqui sim, cara, aqui o pau pegou e não aliviou, né? Identifica bases afirmativas verdadeiras e falsas sobre a VPN. Devido ao protocolo TCP/IP ser a base da internet, ele é amplamente utilizado para a comunicação entre redes. Entretanto, este protocolo é muito inseguro. Já começa pelo seguinte, né? Eu vou ver como é que a gente vai conseguir fazer isso aqui em relação a um possível recurso, porque TCP/IP não é um IP. Desculpa, não é um protocolo. É uma família de protocolos que tem o protocolo TCP e tem o protocolo IP. Certo? E o protocolo TCP é um protocolo seguro. Mas vamos lá. Entretanto, este protocolo é muito inseguro. Por isso, uma VPN utiliza a infraestrutura da rede já existente, ou seja, a gente falou da VPN, utiliza de uma rede pública para transmitir os seus pacotes pela rede já existente, para transmitir os seus pacotes pela internet, adicionando alguns cabeçalhos, o que possibilita a instalação destes em qualquer parte da rede. Sei que daí já ficou um pouco puxado, galera, mas é utilizada a parte pública para fazer uma rede privada. A utilização de redes públicas tende a apresentar custos muito menores, claro, já está tudo pronto, né? Que os obtidos com a implantação de redes privadas, sendo este justamente o grande estímulo para o uso de VPNs. No entanto, para que esta abordagem se torne efetiva, a VPN deve prover um conjunto de funções que garanta a confidencialidade, eu sei com quem eu estou falando, a outra pessoa tem certeza que sou eu, e a integridade da comunicação também, para que ninguém altere. Também correto. Galera, essa 3 aqui, ó, é um tipo de alternativa que é questão impossível. Não tem professor no Brasil que vai dizer que é, certo? É a questão de VPN mais difícil que eu já vi para provas de concurso público. Viagem total da FEPESE cobrar isso em relação à Polícia Civil. Isso aqui poderia cair, como já caiu, para técnico de informática ou poderia cair para analista de TI. Não para vocês,
certo? Até poderia caber um recurso aqui, porque isso aqui não é conhecimento básico, né? Isso aqui é conhecimento avançado, ok? Mas vamos lá, vamos deixar o desabafo de lado, porque todo mundo que foi nessa vibe aqui, exceto quem é o cara lá, analista de TI, analista de redes, que sabia muito de VPN, e vou dizer, na nossa área, nem todo mundo sabe os protocolos de VPN, certo? Porque a gente não se envolve muito nessas configurações. O L2TP foi criado para suportar dois modos de tunelamento, o compulsório, né, e o voluntário. Aqui ele só trocou, né, compulsório e voluntário. O voluntário, o túnel é criado pelo computador usuário remoto, bom para usuários em locomoção. E o compulsório, o túnel é criado pelo servidor de acesso à rede, devendo ser configurado para realizar a criação dos túneis. Só está errado porque envolveu, cara, nem te envolve nisso aí, tá? Nem te envolve nisso aí, porque não vai mais aparecer. É o tipo de questão que chega a dar raiva da banca, porque isso aqui nunca mais vai aparecer. Os elementos que compõem uma conexão por tunelamento PPTP são o cliente PPTP, o servidor de acesso à rede e o servidor PPTP. Cara, vou ser bem sincero, se tu chegasse para mim e perguntar assim, ó, jogasse isso aqui em cima da minha mesa, isso aqui em cima da minha mesa, eu ia dizer, não sei, tá? Não sei. Fábio, que absurdo. Não é absurdo, cara. Isso daqui é só quem trabalha com VPN e é o que a gente chama na área de TI de escovar bit. O que é escovar bit? É ir lá no fundo do negócio, certo? É ir lá no fundo do negócio. Mas a banca cobrou, tá? Então, verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira. De todas, talvez a primeira seria a mais razoável. O restante foi para quebrar mesmo. Foi para quebrar. Sobre os protocolos de e-mail. Vamos lá. O protocolo IMAP não se destina a fornecer extensas operações de manipulação de correio de servidor. Até aqui ficou meio estranho a pergunta, né? O que dá para matar é o seguinte. Normalmente o correio é baixado e depois excluído. POP some. Lembra disso? POP some. Quando eu uso o protocolo POP, o arquivo é movido. Quando eu uso o protocolo IMAP, o e-mail se mantém. Então a 1 está errada porque ele diz que depois é excluído. Não, é mantido. Eu consigo visualizar os e-mails em qualquer lugar do mundo. Quando o cliente SMTP, sua mensagem está partindo, protocolo de envio de e-mail, possui uma mensagem para transmitir, ele estabelece um canal de transmissão com o servidor SMTP. Claro, né, se eu preciso enviar, eu tenho que estabelecer um canal de transmissão. Então, eu vou usar o canal de transmissão SMTP para poder enviar a mensagem. A responsabilidade do cliente SMTP é transmitir a mensagem de correio eletrônico para um ou mais servidores SMTP, ou reportar sua falha na tentativa de transmissão. Isso aqui é o seguinte, ó, tu usa Gmail e o teu colega tem Hotmail. Tu está aqui na tua casa e tu quer enviar um e-mail para o teu colega que está lá na casa dele. Tu não consegue fazer isso aqui, porque o teu e-mail é Gmail. SMTP para enviar para o teu Gmail. SMTP para o Gmail enviar para o Hotmail. E aqui ele vai escolher se POP ou se IMAP, né? No momento que ele configura lá o gerenciador de e-mail dele, ok? Então a 3 aqui está correta também. E aí ficamos então com a 1 e a 3 de forma correta. A 2, opa! Correta, 1 e 3. Protocolo IMAP não se destina a fornecer... Quando o cliente SMTP possui uma mensagem... Aqui está errado, galera. Puxaram o gabarito errado aqui, 1 e 3. Não é, deixa eu puxar aqui. A questão, 87. Senão a gente já vai cair para mais uma questão que caberia recurso aí. Vamos ver aqui. São corretas apenas afirmativas 1 e 3. Que seja necessário transferência também do servidor para o computador de onde está fazendo acesso. Aqui eles pegaram o gabarito de uma e... Ou então eu titubeei aqui, peraí. Não se destina a fornecer extensão, normalmente o correio é baixado e depois excluído. Eles pegaram o gabarito de uma, ó, através de programa de cliente que envia comando, o protocolo IMAP. Agora vamos arrumar aqui. Vou fazer direto aqui com vocês, tá? A 87, porque ali, na hora que o pessoal foi diagramar, provavelmente deu algum errinho ali.
Então, olha lá, ó. Através de um programa cliente que envia comandos ao servidor de correio eletrônico que suporta o protocolo IMAP, o usuário pode manipular suas mensagens e pastas a partir de computadores diferentes, porque o IMAP me possibilita isso, né? Usar em computadores diferentes, em diversas localidades, sem que seja necessária a transferência das mensagens do servidor para o computador de onde se está fazendo o acesso. O IMAP, então, me possibilita isso, porque ele mantém as mensagens do servidor. A 1 está correta. 2. O protocolo IMAP não se destina a fornecer extensas operações de manipulação de correio no servidor. Normalmente o correio é baixado e depois excluído. Negativo, não é excluído, certo? E a 3, então, a gente já viu da SMTP que está correta. Então, a única coisa que travou aqui, galera, é que eles esqueceram de colocar esse 1 aqui, ó. Seria 1 aqui, 2 aqui e 3 aqui. Seria assim, ó. Aí estaria correto. Ok? Aí sim, agora 1 e 3 estão corretas. Observe a figura abaixo que representa o conjunto de valores na situação original e na situação desejada. Eu falei que isso aqui ia cair. Pegar aquilo que é coluna e transportar em linhas e vice-versa. Aí a banca só veio com essa historinha aqui, ó. A cena alternativa que apresenta uma forma correta de executar essa operação. Não é possível realizar essa operação? É, com a operação de transpor. A única alternativa para a realização da operação é utilizando a função transposição. Negativo. A única alternativa, não. Mesmo que existisse a função. Tem a parada de colar transpor. Está errada a letra B. É possível fazer isso copiando, colando e usando a opção transpor e não a opção formatar. É possível fazer isso copiando, colando e usando a opção transpor. Perfeito. Mas essa ação cria dados duplicados. Ok. Se não desejar dados duplicados, digite uma fórmula que use a função transpor. Meu Deus, ferrou. E agora? Cara, tu sabe a primeira parte. As outras já estão erradas. Vamos ver o restante aqui. É possível fazer isso copiando, colando e usando a opção transpor. Mas essa ação cria dados duplicados. Perfeito. Se não for isso que você deseja, digite uma fórmula que use a função cópia-v. Não existe a função cópia-v. Existe a função transpor. A função transpor eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar, aqui eu tinha 4 linhas, 2 colunas. 2 linhas, 4 colunas. E vou abrir aqui uma função transpor. Só que olha que loucura, eu não consigo aqui finalizar essa função com Enter apenas. Teria que ser com Ctrl Shift Enter. Por que Ctrl Shift Enter? Inclusive, olha lá. Ele me traz as chaves. O que essas chaves querem dizer para mim? As chaves da matriz. Lembra que tu montava a matriz lá na aula de matemática? Tinha lá a matriz e tal, e daí tu pegava lá, tinha os números 1, 2, 3, 5, 7, 9, e aí tinha uma matriz. Ele vai fazer o seguinte, quando eu faço a operação aqui, ó, copia, Ctrl C, e colo transpondo, que foi o que eu ensinei para vocês, quando eu trocar esse valor de outono aqui, ó, olha aqui embaixo quando tem matriz, e olha lá em cima quando é colado. A matriz, ela acompanha, certo? A alteração. Quando ele fala que existem dados duplicados, é que copiar, colar, transpondo, existem dados duplicados. No transpor, não. Ele vai acompanhar exatamente aquilo que a origem também pediu. Então tá aí, é possível fazer isso, tanto copiar e colar, quanto com a função transpor. Com relação aos modos de exibição do Word, assinale a alternativa correta. Você tem um documento e ele não está no modo de exibição layout de pressão. Ou você acidentalmente mudou o modo de exibição em que estava e agora quer voltar para o layout de pressão. Você deve clicar em exibir e em seguida clicar em modo de leitura avançado. Primeiro, não existe modo de leitura avançado. É modo de leitura ou leitura em tela inteira. Fábio, qual dos dois? Não sei. Por quê, Fábio? Porque a FEPESE não me deu aqui a versão. E aqui já cabe recurso, tá? O Silvio fez esse recurso, mandou para vocês, está disponível lá para vocês também esse recurso. A partir da versão 2016, não existe mais a guia exibição, passou a ser chamada de guia exibir. Eu falei isso com vocês lá no aulão, eu falei isso para vocês, comuniquei isso para vocês no PDF também que está disponível na área do aluno, certo? Então, aí, como a banca não colocou qual é a versão do Word e deixou aberta, como é que eu vou saber se é exibir ou exibição, certo? Então aqui ele diz que é exibir, mas está errado porque também não existe modo de leitura avançada.
Quando você iniciar um novo documento, já estará no modo de exibição layout da web? Não, sempre layout de impressão. O modo de exibição layout de impressão mostra a formatação do texto, perfeito, mostra tudo, mas simplifica o layout da página para que você possa digitar e editar rapidamente. No modo de exibição de layout de impressão, alguns elementos da página não aparecem, como os limites entre as páginas. É o único que aparece o limite entre as páginas, é o único que demonstra cabeçalho e rodapé, telas de fundo e imagens que não têm o estilo de quebra de texto definido como alinhado com o texto. Então está errado essa C aqui também. A gente viu os modos de exibição, galera, de forma mais aprofundada. Porque eu falei para ti da estrutura de tópicos e subdocumentos. Quando você iniciar um novo documento, já estará no modo de exibição, modo leitura. Não, sempre no layout de impressão. Modo de exibição de estrutura de tópicos ajuda o usuário a gerenciar a estrutura de títulos e subtítulos de um documento sem que se perca no texto. No modo de exibição de estrutura de tópicos, você deve usar ferramentas de estrutura de tópicos para mover e editar títulos, alternar níveis de título e mover o texto. Galera, questão também que a alternativa já apareceu em outras questões. Falei para vocês que tinham algumas questões sobre o modo de estrutura de tópicos. Então a gente tem que ficar ligado nessas estruturas aí. Então vamos lá, última questão. Assinale a alternativa que permite ao usuário exibir as permissões de arquivos ou pastas no Windows 10 Pro. Galera, para exibir as permissões de arquivos ou pastas, tem uma questão lá no material de questões de vocês que fala sobre as propriedades do arquivo e tem uma questão que fala sobre as propriedades de pasta. Sempre que eu quiser chegar nas propriedades de permissão, nas propriedades de segurança, eu vou clicar com o botão direito, vou em propriedades e vou em segurança. Ó, botão direito do mouse, propriedades e vou na guia segurança. Neste ponto será possível visualizar as permissões do arquivo ou pasta. Não tem guia permissões, só tem guia segurança, ok? E também não é no gerenciador de disco. Legal, galera? Pessoal, terminamos então a parte de escrivão. Aqui encerro com vocês, de forma oficial, o nosso contato em relação ao concurso da Polícia Civil. Né? Desejo para todos aí que estão aptos ao TAF que tenham sucesso, né? Que se preparem bastante para o TAF, que também é uma etapa muito importante na prova de vocês. Legal, galera? Deixo um abraço para vocês aí, sucesso e com todo o carinho do mundo, quero o melhor para vocês e se precisar da gente está aí de novo, né, para dar suporte para vocês para uma nova etapa aí da vida de vocês. Valeu, galera? Um abração então e sucesso ou até mais. Valeu!